Olá, esse é o quadro do Lixo ao Luxo, uma série de vídeos onde eu vou te ensinar a parar de jogar dinheiro no lixo e aproveitar todas as oportunidades que você, profissional da limpeza, tem para faturar 5 vezes mais. E ó, sem lotar a sua agenda, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre precificação do seu trabalho, tá? Fica comigo! Vem cá, me fala uma coisa muito importante. Você sabe o que significa preço? O que é preço? Eu vou te explicar, tá? É muito simples. Preço é um valor monetário que você dá por alguma coisa ou por algum serviço. É um valor que você dá por algo. Essa parte você entendeu, né? Mas me fala por que você ainda desvaloriza o seu tempo e o seu valor. O assunto de precificação é uma coisa muito procurada na internet, porque todo mundo quer uma fórmula mágica de como precificar, do quanto cobrar, etc. Mas a verdade é que é muito simples, basta você calcular o seu custo por aquilo. Você que trabalha na área da limpeza, você sabe qual o valor da sua hora? Você sabe qual o custo do seu serviço? Pois é exatamente isso. Essa é a diferença de quem sabe precificar e quem não sabe. Eu vou te explicar. Primeiramente, você precisa analisar os seus custos, tá? Onde você vai se alimentar? Qual transporte você vai pegar? Você usa o seu carro? Você usa transporte público? Você já calculou isso? A sua alimentação é fornecida pelo seu contratante? Ou você leva uma marmita? Ou você almoça na rua? Tudo isso você precisa colocar na ponta do papel. É isso mesmo, você precisa pegar uma folha, uma caneta e simplesmente escrever. Você precisa calcular o seu custo. Depois que você calculou o seu custo, depois que você sabe a média de custos diário, semanal e mensal, você precisa determinar o valor que você gostaria de receber por aquele serviço. Afinal, o seu custo não vai ficar com você. Esse dinheiro que você vai receber em relação ao seu custo não vai ficar com você. Vai ficar com transporte público, com a gasolina ou com o dono do restaurante onde você for almoçar. E qual valor vai ficar na sua mão? O que você desejaria receber em relação a isso? Você soma tudo e esse tem que ser o seu preço diário, ou o valor da sua hora, ou o valor da sua semana, ou do seu mês. Mas antes da gente colocar isso numa planilha muito chata e eu mostrar aqui pra vocês, porque claro, tudo precisa de uma planilha, né? Eu quero contar uma história. Eu, esses dias, decidi contratar alguém para limpar minha casa. E é uma pessoa de referência. Muitas pessoas elogiam, indicam. E eu fiquei muito feliz, assim, porque, cara, é alguém de confiança. E nada melhor do que você ter alguém de confiança para trabalhar na sua casa. Eu conversei com a pessoa, ela adorou a ideia de eu chamar ela para trabalhar aqui. Mas na hora de eu perguntar o preço para ela, ela falou que ia cobrar R$100 a diária. Não era um serviço muito complexo, para conservar a minha casa, como é o serviço de uma diarista. Mas a minha casa não é pequena. E ela me cobrou R$100. A minha casa tem assim no mínimo 5 cômodos, isso sem contar a garagem. Mas ela cobrou R$100. Eu achei aquilo péssimo para ela, né? Quem não quer pagar mais barato? Mas eu acredito que o que é justo é justo. E aí eu falei, não, vem aqui em casa para você ver. Ela falou, não, relaxa, porque toda casa do bairro eu cobro o mesmo preço. Aí eu perguntei para ela, você cobra R$100 para todas as casas do bairro? Tem casas pequenas, mas tem casas muito grandes. E ela falou que sim, que é o padrão dela cobrar R$100. Aí eu entendi porque que todo mundo quer ela, né? Porque ela cobra muito barato.
ela não valoriza o tempo dela. A minha pergunta para você é: você sabe valorizar o seu tempo? Agora tá na hora da planilha chata, tá? Eu vou colocar uma planilha aqui e a gente vai conversar a respeito de precificação. Vem comigo. Voltei, pessoal. Vim aqui falar com vocês um pouquinho mais sobre precificação, tá? Agora a gente vai falar de uma forma mais prática. Sim, planilhas. Afinal, o que seria do mundo dos negócios se não fossem as planilhas, não é verdade? Mas não precisa se assustar. Fica tranquila, fica tranquilo, tá? É muito simples, eu fiz na verdade um quadrinho para vocês. Eu não vim trazer uma planilha do Excel, não quero deixar vocês aí desesperados ou preocupados, com medo de não conseguirem me acompanhar, tá? Eu tentei deixar o mais simples possível. Mas me fala uma coisa, eu quero que vocês conversem aí comigo. Eu queria muito que vocês me falassem, escrevessem aí nos comentários se vocês sabem mexer no computador, se vocês sabem fazer uma planilha, se vocês sabem fazer cálculos básicos aí numa planilha, porque todo negócio precisa de um controle, né? Controle de gastos, de custos, etc. E o seu negócio, ainda que seja de diarista, de faxineira, ou se você fosse contadora, advogada, qualquer negócio precisa de um controle de custos. E o melhor controle é em planilha. Claro, existem alguns programinhas muito legais, né? Muito legais. Mas nada como uma planilha. Ela é visual, é organizacional. Adorei essa palavra, organizacional, quase que não sai. E ela é ótima para caso você precise de um contador, caso você precise passar esse material aí para algum especialista para ele te ajudar. Planilha é um ótimo recurso. Me fala aí se você tem afinidade com planilha, com Excel. Existem hoje a planilha do Google, né? Mas Excel é o mais usado ainda. Então, me deixa aí nos comentários, eu quero saber qual que é a sua afinidade com planilha, com Excel ou com o próprio, a própria planilha do Google, tá? Então, vamos lá. Sem mais delongas, eu quero falar sobre precificação com vocês aí na parte prática, certo? Mas eu quero deixar algumas informações importantes antes da gente falar, tá? Primeira informação. Grau de dificuldade, você precisa ter conhecimento do grau de dificuldade que o seu serviço vai proporcionar para você, tá bom? Isso é muito importante para você poder fazer a sua precificação. Se você não sabe o grau de dificuldade, se o seu contratante, se a sua contratante não te fala, se você não tem a menor noção, vai ser bem difícil precificar isso aí, tá? É claro que em algumas situações não dá para visitar o imóvel, etc. Então eu aconselho a pedir uma foto, né? Aconselho sempre a ter uma noção do grau de dificuldade, tá? Eu estou nessa planilha aqui, nesse quadrinho que eu preparei para vocês, uma tabelinha simples. Eu coloquei, eu considerei um grau de dificuldade bem básico, bem mínimo, tá bom? Então, por exemplo, no caso de diarista, de faxineira, eu estou considerando aí um imóvel de até 100 metros quadrados. Claro que conforme a dificuldade vai aumentando, né, o tamanho também, aqui ó, nosso segundo item, tamanho ou quantidade de serviço. Conforme vai aumentando, você também precisa ir adaptando a planilhinha, a sua tabela, o seu quadro, tá bom? Para realidade, você não pode simplesmente precificar da mesma forma para qualquer situação. Então, eu espero que vocês tenham esse conhecimento, que vocês busquem, né, esclarecimento aí da contratante ou do contratante para vocês terem essa noção, tá? Tamanho e quantidade, eu já falei para você. Quantidade, tem gente que faz faxina ou diária em 2 imóveis ao mesmo tempo, ou tem
as passadeiras, né, elas também precisam saber a quantidade aí de roupas, de peças que elas vão passar, tá? Como eu disse, na nossa planilha, nessa tabela aqui, eu estou considerando o grau mínimo, né? Então, pouca quantidade de roupa, um imóvel de até 100 metros quadrados, tá bom? Oferta e demanda. Importante essa informação, hein, Jéssica? Muito importante. O que é oferta e demanda, tá? Isso aí a gente tá levando em consideração o grau de procura e o grau de oferta, a quantidade de dias que você tem, horário, tá bom? Para disponibilizar o que você pode ofertar para o seu cliente e a quantidade de demanda. Então, assim, quanto maior a demanda, ou seja, quanto mais clientes te procuram, você precisa aumentar o seu valor, tá bom? Você é escassa, né? Não dá para você estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não por enquanto, né? Daqui a pouco você vai ter pessoas trabalhando aí para você, te ajudando, porque esse é o intuito aqui desse canal, esse é o intuito dessa série, desse quadro aqui, do lixo ao luxo, para justamente te ajudar a transformar sua prestação de serviço em um negócio lucrativo, tá? Então, logo, logo você vai ter aí o pessoal prestando serviço para você, mas por enquanto, acredito, vamos tomar por base que você é a única, né? E então você tem que verificar o quanto de oferta você pode disponibilizar. Então, por exemplo, numa sexta-feira, cuja demanda geralmente é mais alta, porque todo mundo quer passar o final de semana lá com a casa limpinha, né? E você é uma só, e com certeza várias pessoas devem te procurar para fazer a faxina na sexta. Então, na sexta, ela tem que ter um valor mais alto, tá bom? Você não pode considerar todos os dias da semana com o mesmo preço. Isso é um erro que eu vejo muita gente cometendo, muita gente cometendo. Se segunda-feira ou sexta-feira, enfim, o dia da semana que as pessoas te procuram mais, você cobrar a mesma coisa que os 2 dias, que os demais dias, os demais dias, você não vai estar trabalhando aqui a lei da oferta e demanda, tá bom? Mas a gente vai ver isso na prática, tá? E eventuais custos. O que são custos, Jéssica? Custos, seu almoço, seu transporte, talvez o ônibus, talvez o Uber, ou talvez sua gasolina, caso você tenha um carro próprio, tá bom? Então, você precisa considerar eventuais custos, beleza? Mas, enquanto isso, me fala aqui, escreve aqui pra gente quais custos que você costuma ter. Eu quero conhecer vocês, quero ver como melhorar para os próximos vídeos, tá bom? E o que considerar aí como custos, tá? Eu tô considerando, por enquanto, alimentação e transporte, mas nada impede vocês terem outros custos. Por exemplo, celular, né? Por onde que te contratam? Seu celular é um custo, tá bom? Demais custos que são necessários para sua prestação de serviço. Nossa, tem pessoas que levam produto químico, os seus produtos de limpeza, aqueles concentrados, um pouquinho mais agressivos, para poder facilitar o trabalho. Isso é um custo. Não é porque você que está levando que você tem que dar de graça. Não, isso é um custo, você precisa embutir esse custo, tá bom? E é uma ideia genial para quem já faz. Para quem não faz, acompanha o canal, porque logo logo a gente vai falar a respeito disso, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar agora o quadrinho, a planilha para vocês, tá bom? Bora lá, pro próximo item aí, próxima página desse formulário, desse quadrinho aqui que eu fiz para vocês. Vamos falar primeiro com as diaristas, tá bom? Como eu disse, eu fiz, na verdade, um quadro, né? Uma tabelinha aqui bem simplesinha, tá bom? Mas por que eu falo tanto de planilha, de Excel e etc? Porque eu quero entrar mesmo na cabeça de vocês para vocês saberem quanto é importante organizar as finanças de vocês. É importante organizar as finanças de vocês. E o Excel, assim, ele é maravilhoso para isso. Se você não tem afinidade com o Excel, se você não sabe, me manda aqui nos comentários. Eu quero saber, eu quero poder ajudar vocês, tá bom? Mas, de qualquer forma, vocês precisam, ainda que não seja comigo, vocês precisam
procurar quem ajude vocês, talvez a filha, o genro, a cunhada, a nora, não sei. Vocês precisam implementar, incluir planilha, Excel, controle de custos, controle de gastos, etc. na vida de vocês, tá? Assusto mesmo, porque é pro bem de vocês. Eu quero muito ver vocês prosperando e chegar lá na independência de vocês, independência financeira de vocês, tá? Vamos lá. As diaristas, lembrando que aqui eu tô considerando aqui um imóvel de até 100 metros quadrados, um imóvel bem simples, tá bom? E com poucos móveis, eu tô considerando o mais simples possível. E eu tô colocando uma média de preço, porque assim, no Brasil, a gente sabe que por região, os valores podem mudar muito e absurdamente, tá? Então, quem é aqui da região sudeste, que sabe que o valor não é tão baixo assim, não se assustem, tá? Eu não estou indicando que vocês cobrem isso, eu só quero exemplificar. O Brasilzão é grande, esse vídeo vai atingir várias regiões e assim eu tentei fazer realmente uma média, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero perguntar se vocês consideram os dias da semana como um fator para vocês cobrarem determinado valor. É importante, nem todo mundo faz isso, tá? E eu quero muito, muito, muito que vocês passem a fazer isso. Porque um dia da semana nunca é igual a outro. Tanto em grau de dificuldade, tanto em relação à procura. Ó aqui, ó, eu falando de oferta e demanda novamente, tá? Então, assim, um exemplo básico. Eu coloquei aqui segunda-feira, R$80, o valor que você deseja receber, o custo do almoço 20, o custo de transporte 20, e aí no final você iria cobrar R$120. Digamos que na sexta-feira é um dia que você tem muita, muita, muita demanda. Então olha lá na sexta-feira, lá no último quadrinho ali, eu já mudei o valor. Vocês estão vendo? Eu já coloquei ali que a renda que vocês desejam receber é R$100. O almoço é 30, porque geralmente você quer comer um lanche, uma coisa diferente, tá? O transporte 20, e aí no total você cobra R$150. Então, eu acho que isso é muito justo. Eu acredito que os seus contratantes queiram me matar nesse momento, mas o que é justo e é a lei da oferta e demanda, como eu disse para vocês, né? O quanto vocês conseguem ofertar e o quanto eles estão procurando. Acredito que alguns dias da semana existam, né? Mais procura do que outros dias da semana. Então, os dias que vocês não têm procura, deixa mais barato, né? Faz uma faxina, faz um valor mais barato para você não ficar sem uma diária. Claro, se cobrir seus custos, se cobrir aí a renda desejada por você, tá bom? Para a segunda parte ali, renda desejada. Mas, Jéssica, você tá falando aí para eu cobrar um dia tal, um valor para quando não tem muita procura, outro valor quando tem mais procura. Mas você tá falando aí renda desejada. O que é renda desejada? Gente, aqui eu tô fazendo uma forma mais simples para vocês entenderem, tá? A renda desejada nada mais é do que o que é que você precisa para cobrir os seus gastos pessoais. Aqui não é profissional, tá? Não é o almoço no dia do seu trabalho, não é o transporte que você vai para aquela casa, para aquele escritório ou para aquele local que você vai faxinar ou fazer sua diária. Não estou falando desse, eu estou falando dos seus custos pessoais. Um equipamento que você quer comprar para sua casa, um jogo de talher novos, aquele perfume que você quer, ou seja, é o que você quer receber de renda para você, tá? Aqui no mundo dos negócios a gente chama muito de prolabore, a gente pode chamar também de lucro, tem vários nomes, claro que cada um na sua situação, não é tão simples assim definir, mas eu quero deixar o mais simples possível para que vocês possam entender de uma forma didática, tá bom? Almoço. Jéssica, você colocou 20 segunda, 20 terça, 20 quarta, 20 quinta e na sexta R$30. É lógico, porque nem sempre você vai comer a mesma refeição, às vezes você vai extrapolar um pouquinho o seu custo. E de sexta-feira, geralmente, né, as pessoas têm aquele desejo de comer uma coisa diferente, um lanche e tal. Então, se você vai
comprar algo mais caro, você precisa colocar no seu custo também, tá bom? No seu preço, você precisa incluir isso no seu preço, essa é a diferença. Transporte eu coloquei como padrão R$20 por dia, mas de repente você costuma ir de Uber, você tem que colocar o custo do Uber, tá bom? Ida e volta, pelo amor de Deus, ida e volta, né? Aqui eu coloquei como se fosse transporte público, mas de repente você tem um carro, a gasolina não está barata, então você precisa calcular aí quanto que o seu carro faz, quanto que o seu carro bebe de gasolina e colocar esse custo no seu preço, tá? E aí, na última coluninha ali, nós temos o valor final a ser cobrado do seu cliente, da sua contratante ou do seu contratante, tá bom? Essa aqui é a tabelinha, o quadrinho para diaristas. A próxima a gente vai falar do quadrinho sobre as faxineiras. Lembrando que diária é aquele serviço de manutenção, de manter a casa, manter o imóvel, tá bom? Não é aquele serviço pesado que demanda produto químico muito agressivo ou um esforço físico maior de quem está prestando o serviço. Diária, ela é um serviço realmente mais de manutenção. Ah, Jéssica, eu não vou lavar a casa, eu não vou faxinar, aliás, faxinar não, eu não vou lavar, não vou usar produto químico tipo cândida, essas coisas, não tô falando isso. Eu tô falando que o que é serviço de manter a casa e o que é serviço de faxina pesada. É isso que você precisa diferenciar, tá? O que é serviço de, ainda que você tenha que lavar, jogar água, cândida, tal, o que é manter e o que é faxina pesada, tá bom? Isso é importante que vocês tenham em mente. Mas vamos falar agora sobre as faxinas pesadas. Bora lá! Agora eu vou falar com as faxineiras, ou faxineiros também. Temos alguns homens, né? O mundo está diferente, graças a Deus, então temos alguns faxineiros também. A gente vê mais com o serviço de faxina, hoje a gente vê mais homens, porque é um serviço realmente mais pesado, demanda força, né? Mais energia. E é muito legal saber que tem vários homens aí entrando nessa área também. Vamos falar aí sobre o quadro de vocês, tá? Assim como o quadro das diaristas, eu dividi aí por oferta e demanda. Dividi. Segunda-feira, terça, quarta um preço, quinta outro, sexta é outro. Lembrando que isso é só exemplo, tá bom? Você precisa ver o que acontece na sua realidade. Como que é na sua vida, na sua realidade, tá bom? Então ali eu considerei que segunda-feira não tem tanta demanda assim, que você consegue atender seus clientes, então eu considerei ali na segunda-feira R$200. Volto a dizer, isso aqui não é o valor para você cobrar, não estou falando cobre R$200 uma segunda-feira, não estou. Você tem que ver como que é a sua região, tá bom? O grau de dificuldade. Eu só estou exemplificando aqui para vocês terem uma ideia. Eu preciso dar um norte para vocês, tá? Então vamos lá. Ali na sexta-feira, vocês podem ver que eu coloquei ali R$250. R$250 porque de repente teve muita sujeira durante a semana, ou às vezes é um pós-obra, né? E aí te procuram para você fazer a faxina na sexta-feira. Sexta-feira acredito que seja um dia extremamente procurado, porque todo mundo quer passar o final de semana lá tranquilinho com a casa limpa. Então você precisa cobrar mais caro por esse dia, tá bom? É sua obrigação para você manter o seu negócio saudável e lucrativo, beleza? Como eu disse, renda desejada é aquilo que você deseja reter para você, aquele dinheiro que é seu, que não é que você vai pagar seu almoço dele, nem seu transporte, é o seu dinheiro. Aquilo que vai cobrir os seus custos pessoais, né? Os seus sonhos, seus desejos pessoais. Então, comprar um perfume, uma roupa, esse dinheiro é seu, tá? Então, o que você deseja? O que você precisa, tá bom? Em relação, claro, ao serviço, a oferta e demanda, o grau de dificuldade, tá? Almoço. Almoço aqui eu considerei R$20 na maioria dos dias de semana. E sexta-feira, um valorzinho um pouquinho mais caro. Quem não gosta de um lanche, né? Numa sexta-feira, como eu já disse, eu adoro um lanche de sexta-feira. Então, é um dia que eu acabo gastando um pouquinho mais. É um dia que você não tá afim de levar marmita, né? De repente você não come na rua, mas você leva a marmita.
Ó, isso é custo também, você precisa considerar, tá? É muito, muito, muito importante. Vamos lá, transporte. Transporte, estou considerando como se fosse transporte público. Por isso que eu tô colocando aqui R$20, né? Mas isso não é geral. Já vi muita gente que prefere de Uber. Que prefere por segurança ou por preferência, tá? Tem pessoas que já tem seu carrinho lá, tal. Tem um custo com gasolina. Então, assim, é importante vocês considerarem o custo real do transporte. Não considere os meus 20 não, tá? Isso aqui é só um exemplo. Valor a ser cobrado. O valor a ser cobrado é aí a somatória da renda desejada, do seu almoço, do seu transporte. Levando sempre em consideração aqueles pilares lá que eu mostrei para vocês no comecinho da nossa conversa, tá? Bom, esse aqui foi a parte das faxineiras e agora eu quero incluir as passadeiras, claro. Temos muitas pessoas na área da limpeza. Se você tem áreas diferentes, por favor, deixa aqui nos comentários. Fala, Jéssica, olha, faz aí sobre a minha área, é diferente, eu sou piscineiro, né? Eu sou piscineira, faz aí também, eu quero saber, tá bom? Vamos então agora falar sobre passadeiras, tá? Um beijo, até o próximo bloco, bora lá! E aí, essa parte aqui é exclusiva para passadeiras, né? Eu considerei as profissionais aqui da região onde eu moro. Moro aqui na Grande São Paulo, tá bom? E eu sei que cada região tem as suas métricas, os seus costumes, tá? Então eu fiz ali uma média, considerei aqui a minha região, mas eu tentei fazer ali uma média, tá? De como o pessoal costuma cobrar por aí. Caso vocês ouçam aí um barulhinho que tá chovendo, tô uma chuvinha gostosa aqui, enquanto eu estou gravando para vocês. Então vamos lá, assim como eu fiz nas outras profissionais, nos outros profissionais, eu também considerei aqui grau de dificuldade, oferta e demanda, tá? Para as pessoas que passam roupas também. Aqui a gente chama de passadeiras. Como que é aí na sua cidade? Vocês chamam do quê? Me fala aqui, tá? Eu quero muito saber como que é o nome. Tanto das diaristas e faxineiras também nas outras regiões, tá? São profissionais extremamente requisitadas em qualquer região do mundo. Então, mas cada uma tem a sua nomenclatura. Eu quero saber como que é pra você, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu já fiz um pouquinho diferente. Eu considerei que segunda-feira tem uma oferta menor, uma demanda maior. Por ser segunda-feira, geralmente as pessoas lavam roupas, né, final de semana e tal, e aí acaba acumulando as roupas para passar. Eu fiz diferente, talvez na sua região seja um pouquinho diferente o costume, o hábito, né? E como eu disse, isso aqui não é uma regra em si, isso aqui é só para vocês terem uma boa noção, tá? Então aqui eu considerei renda desejada segunda-feira R$110, terça R$100, quarta 100, quinta 100 e sexta-feira 150. Por quê? Passaram, 5 dias na semana, 6, 7 dias na semana, acumulou a roupa. Quem não quer ter uma roupinha passada sábado e domingo para sair? Então, eu acredito que sexta-feira tem uma procura muito grande, tá? Vocês precisam considerar isso na hora de calcular, tá bom? Essa é a diferença entre as pessoas que têm prosperidade e quem não tem, tá? Vocês precisam realmente cobrar de acordo com o que se deve. Almoço, a mesma forma, como eu fiz nos demais, considerar ali segunda, terça, quarta, quinta, sexta, R$20, sexta-feira, 30, afinal, somos filhos de Deus e a gente quer ter comer alguma coisa diferente na sexta-feira, né? Transporte, como eu disse, vou repetir de novo, tá? Transporte eu considerei como se fosse transporte público, mas se você vai de Uber, se você tem seu próprio carro, tem custo com gasolina, coloquem aqui em relação ao custo real, por favor, tá bom? E ali o valor a ser cobrado, que é a soma da renda que você deseja, que você almeja ter, aquilo que vai entrar no seu bolso, tá? Renda desejada é aquilo que efetivamente entra no seu bolso. É a soma disso com o almoço, com o transporte. E eventuais custos, você precisa somar também. Também precisa entrar aqui, tá? Lembre-se sempre que você tem muito valor.
sua profissão é uma das mais essenciais e você precisa se valorizar. Se você não se valorizar, o seu contratante, a sua contratante não vai fazer por você, tá? E aí, então, me fala o que você achou desse quadro, o que vocês acharam dessa tabelinha. Escreve aqui nos comentários. Eu gosto muito, muito, muito de ter essa troca pra gente saber como melhorar o conteúdo, tá? E vamos dar continuidade ao nosso vídeo. A questão de você saber como precificar o seu trabalho, o seu tempo, é uma questão de valorização da sua vida, prosperidade para a sua família e para os seus sonhos. Afinal, no Brasil, depois da pandemia, a área de limpeza cresceu em média 30%. Mas mesmo assim, a maioria das profissionais não conseguem fazer uma compra no supermercado. Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso são dados, são pesquisas e são várias reportagens que foram divulgadas por aí. E é muito triste você trabalhar tanto numa área que é muito, muito necessária e mesmo com esse crescimento, você não conseguir fazer a compra no supermercado. Mas eu sei que a questão também é da falta de conhecimento de como precificar o seu trabalho. Em média, diaristas e faxineiras cobram ali, na média, tá? Entre 200 e 300 reais. Sendo que diaristas cobram ali 100, 150 reais e faxineiras entre 200 e 300 reais. Aliás, você sabe qual que é a diferença, né? Entre diária e faxina. Diária é para conservação do lar. É um serviço um pouco mais simples. Você não precisa ficar atacando cândida na parede, esfregando azulejo, piso. Por quê? Ela tá ali para realmente conservar o ambiente limpo. Já a faxineira é um serviço muito mais pesado. A faxina você precisa realmente jogar produto químico mais pesado, usar a força em determinados locais, arrastar armário, sofá, geladeira e não sei o que. Então, para pensar, se a diária é um serviço um pouco mais tranquilo e a faxina é um serviço mais pesado, você não pode cobrar o mesmo valor. Não existe isso. Será que você está sabendo fazer isso? Você está sabendo diferenciar o seu serviço como diarista e como faxineira? Você, na hora de conversar com o contratante, com a contratante, você está sabendo negociar isso? Porque ele também precisa entender a diferença entre um serviço e o outro e você precisa precificar de acordo com o grau de dificuldade. Isso é saber precificar. É você saber o seu custo e o valor da sua hora. Saber o grau de dificuldade que você vai empenhar ali. É importante você analisar esses fatores para que você não entre nesse censo, nessa pesquisa, também sendo mais uma pessoa que trabalha muito e que mal consegue fazer a compra do supermercado do mês. Parece algo muito bobo, né? 50 reais de diferença, 20 reais de diferença, mas não é. No final, faz muita, muita, muita diferença. Quando você coloca lá na ponta do lápis, quando você faz a conta, você vê que fez falta, faz falta. Afinal de contas, a gente precisa trabalhar, a gente quer trabalhar para ter uma vida melhor, para prosperar. Então, tomara que esse conteúdo esteja te ajudando a pensar melhor e a precificar melhor. Agora eu quero falar de coisa boa. Eu quero falar para você como que você pode agregar valor ao seu trabalho, tá? Ou seja, no final você vai poder cobrar a mais aí do seu contratante, porque afinal você vai entregar mais.
Ah, Jéssica, como que eu faço isso? Eu vou te falar, é muito simples. Se você é contratada para fazer uma diária ou para fazer uma faxina, o que você acha de levar o seu próprio produto químico? Aquele produtinho, sabe, concentrado, para você limpar aquele cantinho ali que é chato, aquela manchinha lá que o pessoal tá incomodado. E você fazendo isso, óbvio, você vai cobrar. Mas não é só isso. Isso vai te dar tanto valor, vai te dar uma transformação na sua imagem que não vai ter como o seu contratante ou a sua contratante não ver esse valor agregado no seu serviço. É o chamado esforço extra. É entregar além do que foi contratado. Afinal de contas, aposto que ninguém lá tem tempo para ir lá numa loja específica de produtos químicos concentrados para fazer a compra e você poder fazer essa faxina e tirar qualquer resíduo da parede, etc. É um segredo, tá? Não conta pra ninguém essa dica. Aliás, tem outras coisas que você pode fazer também. Já pensou em virar uma personal organizer? É uma profissão muito requisitada hoje em dia. Tanto de cozinha, lavanderia, quarto, sala. Parece que é uma coisa muito boba, muito besta, mas você consegue agregar valor ao seu serviço. Você vai conseguir cobrar a mais por isso. São dicas preciosas que só quem tem visão consegue enxergar. Mas não é difícil. É só você simplesmente entender qual que é a necessidade do seu cliente. Aliás, você sabe que ele é um cliente, né? Não seu patrão, sua patroa. Eles são seus clientes, são contratantes do seu serviço. Então, qual a necessidade dele? Qual a necessidade dela? O que eles precisam que você dê a mais? Você tá lá já. É muito simples para você calcular, identificar. Basta você perguntar. Ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso. Isso vai fazer com que, com certeza, gere valor e você possa cobrar a mais. Você possa fechar um novo serviço. Espero que você esteja entendendo o que eu quero dizer. Eu quero dizer oportunidade de mercado. Ela está na sua mão. E é isso que esse vídeo vai fazer na sua vida. Ele vai te ajudar a identificar essas oportunidades. E aí você vai conseguir precificar melhor, aumentar o seu faturamento e sem precisar lotar a sua agenda. Sem precisar chegar lá cansada, tal, porque pegou uma faxina terrível e pegou transporte público, etc. Aliás, eu falei lá da pessoa, da diarista, da faxineira, porque ela faz tudo, tá? Que eu queria contratar aqui na minha casa, né? Na época eu queria contratar para ser diarista, claro, porque eu precisava mesmo de uma conservação aqui em casa. Mas ela faz outros serviços também. E ela sempre cobra R$100. Que é um absurdo, como eu já disse, né? Mas não tira o mérito dela, do trabalho, da excelência, é lógico que não tira. Mas eu também conheci o outro lado. Eu conheci uma diarista que se valoriza, que sabe cobrar, que sabe precificar. E essa diarista hoje tem a casa dela, o carro dela, criou a filha, o neto. E agora tá até migrando de profissão. Agora ela virou designer de unhas, olha só. Mas ela não deixa de fazer as diárias, tá? Porque é muita renda, rentabiliza muito pra ela. E foi muito legal, eu comecei a conversar com ela esses dias e falei, nossa, mas você virou designer de unhas e você não deixou a área da limpeza? Ela falou, não, porque eu ganho muito bem trabalhando como diarista. Ela falou que dependendo da casa, ela sabe calcular tão bem que ela cobra 2 diárias e os contratantes concordam, porque eles sabem o grau de dificuldade. E ela também, ela se valoriza. Olha a diferença. A primeira diarista que eu falei pra vocês, que eu queria contratar pra minha casa, que foi muito bem recomendada, ela sempre pede adiantamento para os contratantes dela. E
todo mundo dá, porque realmente o serviço dela é excelente, é impecável e as pessoas fazem mesmo e confiam no trabalho dela. Mas ela não precisava estar fazendo isso se ela soubesse precificar, se ela soubesse honrar e valorizar o tempo dela. Enquanto ela pede adiantamento, a outra tá até mudando de profissão. Ela decidiu mudar e tá tudo bem. Mas antes dela mudar, ela comprou a casa dela, o carro dela, criou a filha e o neto, como eu já disse pra você. Olha a diferença. Eu espero muito, 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 muito que esse vídeo possa abrir os seus olhos em relação ao seu valor e ao seu tempo. E ó, precisando de mim, é só me chamar, tá bom? Nesse momento, eu só quero pedir pra você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar um comentário. Fala pra mim o que você achou desse vídeo, tá? E não se esqueça, não esqueça nunca. Para de jogar o seu dinheiro no lixo. Para de jogar o seu tempo no lixo. Se valorize, tá bom? E conta comigo pra isso. Um beijo e até o próximo vídeo.